Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. Esse é o nosso devocional de número 38, no livro de Provérbios. Nós temos observado aqui de forma muito aplicativa, assim como o Pai faz. Então, o propósito não é dificultar aquilo que o Pai faz de forma clara, muito objetiva. Então, esse é um aspecto de instrução que nós não devemos desprezar. Nós não ensinamos os nossos filhos através de enigmas, através de parábolas, através de dificuldades. Nós ensinamos os nossos filhos assim como nós aprendemos dos nossos pais e daqueles que nos instruem. De forma muito específica, esse é o tom aqui do sábio. O capítulo 4, ele contém 3 sermões, 3 pregações. Do versículo 1 ao 9, nós vemos o 5º grande sermão, até aqui. Do versículo 10 ao 19, o 6º. E do versículo 20 ao 27, o 7º sermão. Aqui, irmãos, nós ouvimos não somente as palavras dos pais, e isso é importante. Nós ouvimos a palavra daquilo que está ecoando na mente do pai. Por que isso é importante? Porque ele ouviu e foi sábio, e agora aquela voz que ecoa precisa passar para o neto, para que ele também se torne sábio. Se no último sermão o tema da nossa reflexão foi a sabedoria não é um vento que passa, mas é o sustentáculo para a vida, o tema do nosso devocional hoje continua na mesma direção. A sabedoria que não caduca. Qual é a sabedoria que não caduca? Esse é o tema. A sabedoria que não caduca, que não envelhece no sentido de se tornar desnecessária, que não perde a validade. Qual é a sabedoria que não caduca? A sabedoria que reluz a palavra de Deus. A sabedoria que reluz, que exibe a vontade de Deus. Então aqui não é o pai que fala, apesar de ser o pai que instrui. Aqui o avô fala através do filho para o neto. Então, quando, a partir do versículo 5, e esse vai ser o texto de hoje, do versículo 1 ao 9 é o sermão número 5, mas nós refletimos na oportunidade anterior dos primeiros 4 versículos. E agora nós vamos, que era uma exortação, e agora nós vamos nos dedicar à instrução em si, ao conteúdo da instrução. Instrução essa que, embora falada pelo pai, é instrução do avô, que muito provavelmente ele recebeu também de outros. Então, do versículo 5 ao versículo 9, nós vemos o conteúdo. Então, embora as palavras sejam proferidas pelo pai, elas são de propriedades do avô. Olha, essa sabedoria ela já está chegando à 3ª geração. Do avô para o filho, que agora é pai, para o neto, que é filho. Na 3ª geração, e ela permanece verdadeira. Ela permanece válida. Vamos ler esses versículos, do versículo 5 até o versículo 9. Adquire a sabedoria. Ele já deu a exortação aqui, para que o filho desse ouvidos, para que o filho colocasse atenção, para que ele escutasse a instrução, e agora ele vai dizer o conteúdo dessa instrução. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Ele está proferindo aquilo que o avô falou para ele, ou que o pai dele falou para ele. Foi dessa forma que o pai dele o instruiu e agora ele instrui o filho. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire um entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema, uma coroa de graça, e uma coroa de glória te entregará.
Observa a estrutura. A estrutura aqui desse bloco é muito, muito simples. Ó. Exortação e recompensa. Exortação e recompensa. O versículo 5 nós vemos exortação, adquire sabedoria. O versículo 6 nós vemos a recompensa para obtenção de sabedoria. Qual é? Ela te protegerá. Versículo 7, outra exortação, adquire sabedoria. Versículos 8 e 9, mais outra recompensa, ela te honrará. Então, aqui, irmãos, o filho, ele não esqueceu as palavras do pai, que agora transmite ao seu próprio filho. No sermão anterior a esse, quando nós estivemos refletindo aqui em Provérbios, isso foi muito enfatizado, foi muito destacado. Nós não precisamos de inovações. Nós não precisamos de novos métodos para criar filhos. Nós já criamos filhos, irmãos, há milhares e milhares de anos. Nós não precisamos de métodos novos. O grande problema é porque existe no nosso coração um desejo muito grande por inovação, por novidade. Por que isso acontece? Porque nós queremos 7 passos para criar uma criança piedosa. Porque nós queremos 5 passos para forjar um homem sábio. Porque nós queremos 3 passos para forjar uma mulher submissa. Nós queremos poucos passos, nós queremos tudo fácil. E o grande lance da questão é que não somente criar filhos depende somente da graça de Deus, como nos levará a vida toda, irmãos. Até mesmo quando os nossos filhos saem de casa, nós não deixamos de ser pai, nós temos que ter ali uma palavra de sabedoria. Nós temos que ser uma fonte de sabedoria. Nós temos que ter uma palavra de orientação. Os nossos filhos precisam saber, eles precisam ter muito bem convictos na sua mente de que os seus pais são fonte de sabedoria, instrumentos de graça e de vida para eles, em qualquer estágio que eles estejam. Estejam eles debaixo das nossas asas, ou estejam eles criando as suas próprias casas, forjando as suas próprias famílias, mas eles sabem que podem se achegar a nós para tirar de nós sabedoria. Esse é o grande problema. Nós queremos coisas rápidas e fáceis. Por causa do grande ativismo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de utilitarismo, nós queremos as coisas somente assim, ó, que seja rápido, que funcione rápido, para que nós possamos fazer aquilo que nos agrada, que na maioria das vezes não é aquilo que requer de nós empenho, que requer de nós vigor, que requer de nós força. E como pais, que não requer de nós renúncia, que não requer de nós sacrifício. Em alguma medida, essa deve ser a experiência de todo cristão. Você, cristão, você tem que se preparar para a renúncia. Você tem que se preparar para o sacrifício. Você tem que se preparar para que, em algum momento, você se depare com o fato de que o Senhor está lhe esvaziando de si mesmo para que você ajude a outro. Essa não é a experiência dos pais, irmãos. É por isso que nós precisamos fazer um exercício tão grande quando nós temos filhos, porque a esposa que se tornou mãe não deixou de ser esposa. Ela precisa ser amada, cuidada, acalentada como esposa. E esse é um dos grandes problemas do casamento. É quando a mulher que se torna mãe se esvai o seu caráter de esposa, a sua situação de esposa, de mulher que precisa ser amada, que precisa se sentir bela, que precisa se sentir cuidada, que precisa se sentir desejada, que precisa se sentir amparada pelo seu homem, pelo seu marido, e não somente pelo pai de família, apesar das marcas do tempo da gestação ou da gravidez. Esse é um dos... Eu via tanto problema como esse, irmãos. Mas tanto problema como esse. Casamentos que estavam sendo açoitados
por causa dessa perspectiva mudando e distorcida, da quebra de estágios sem continuidade. A mulher que agora é mãe continua sendo esposa. E embora ela seja esposa, também ela é mãe. E ela precisa saber que nesse círculo familiar, ela é sim querida e preciosa aos olhos, não somente do marido, mas aos olhos da família. Quando nós quebramos isso, nós causamos um problema no lar. Nós causamos um problema dentro da família. Nós perdemos um pouco o tato aí do equilíbrio. Então, de alguma forma, irmãos, todo cristão precisa se esvaziar de si e ser instrumento de graça para a vida dos outros, para a vida do outro ao nosso redor. E nós não precisamos de passos fáceis para isso. Basta nós olharmos para as gerações passadas, basta nós olharmos para os nossos pais. Hoje em dia nós temos medo de usar jargões que os nossos pais usavam. Nós temos receios de dar carão, dar sermão, como os nossos pais nos deram ou como eles receberam dos pais dele. Porque nós estamos numa sociedade muito diluída, muito sensível, uma sociedade muito efeminada demais. Com isso, nós não criamos meninos. Quando nós não criamos moleques, nós criamos homens desprovidos de masculinidade. É comum hoje nós vemos homens e pensarmos que ele não é homem de fato. Porque ele é desprovido de macheza, de masculinidade. E aí nós masculinizamos as mulheres. Nós tiramos dela a feminilidade que deve ser inata a ela. A sensibilidade, a doçura. Meus irmãos, uma das coisas mais belas na mulher é a delicadeza. A mulher é frágil e na sua fragilidade está a sua beleza. A mulher é delicada e na sua delicadeza está a sua beleza. Mas nesse ímpeto feminista de que a mulher pode, consegue todas as coisas e ela pode desfrutar daquilo tudo que o mercado coloca à disposição, não há nada que seja caracteristicamente do homem, porque a mulher pode possuir, isso destrói ela e nós ajudamos com isso. Nós forjamos profissionais e não forjamos mulheres piedosas. Nós forjamos acadêmicas e não forjamos mulheres piedosas. Nós contribuímos para isso. Dentro do nosso lar, nós acabamos contribuindo para isso, irmãos. Não foi assim que nós aprendemos dos nossos pais. Ontem eu fui correr com os meus filhos, né? E aí nós fomos um passeio normal, nós fomos ao cemitério, a mais um sermão cotidiano da vida e da morte, né? Então, nós estávamos passando lá e fomos ao cemitério. Aí tinha um cururu desse tamanho no cemitério, né? Primeiro eu fiz aquela brincadeirinha, né? Uau, mano! E depois tinha um sapo desse tamanho. Aí o Vitor ficou com medo. Eu disse, opa, vamos fazer esse bicho perder o medo. Passa agora do lado. Não, pai, não, pai. Passa do lado. Vamos lá, eu tô passando aqui, tá vendo? Ele não está fazendo nada. Passa do lado. Se cagando todinho, mas foi. Né? Aí eu disse, pronto, Valesca, agora é você. Aí ela, não, pai, não. Pai, eu sou uma menina. Eu, isso mesmo. É uma menina. Isso mesmo, não vai precisar passar, meu. Né? Então, nós precisamos nutrir essa delicadeza, essa sensibilidade, essa fragilidade. Eu sou menina, pai. Isso é demais para mim. É isso que nós precisamos nutrir, irmãos. É isso que nós precisamos forjar. Nós aprendemos isso com os nossos antepassados. Existem coisas caracteristicamente de meninas. Existem coisas caracteristicamente de homens. E Deus nos fez assim porque assim nós nos complementamos. Alguns aspectos de sensibilidade que faltam no homem por causa da dureza da vida,
e por causa das batalhas atrozes que nós enfrentamos, nós recebemos das mulheres. Elas nos ensinam sobre isso. E algumas fraquezas e fragilidades que não deveriam existir na mulher, nós colocamos, e é assim que nós forjamos o nosso lar. Então, aqui, a sabedoria ela é personificada, ela é colocada como se fosse uma pessoa aqui. E a sabedoria ela é personificada como uma mulher. Como uma mulher que deve ser amada, que deve ser cuidada, que deve ser amparada, exaltada e protegida. Mas não somente isso. Ela é exemplificada aqui, personificada aqui como essa mulher, que é uma benfeitora, que nos auxilia recompensando o seu amante à medida que ela é tratada como convém. Então nós não desprezamos essa mulher, nós não reputamos como desfavorável, nós não o tratamos com negligência, nós entendemos o seu valor e ela então retorna com recompensa aqui. Por esse prisma agora, lê de novo. Adquire sabedoria, adquire o entendimento. E não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima aqui é exalta. Então, a tradução poderia ser exalta e ela te exaltará. A tenha por preciosa e ela te elevará. A linguagem de exaltação no Antigo Testamento, na língua hebraica, não é uma linguagem de exaltação como colocada a Deus, como ele fosse como ele sendo superior acima de todos os deuses, acima de todas as autoridades, acima de todos os reis, acima de todos os homens. Exaltação na língua hebraica, na maioria das vezes, diz respeito à elevação para que o que vem por baixo não nos atinja. Então, exaltar aqui significa elevar, para que nós não sejamos suscetíveis pelas correntezas da vida, pelas pedras da vida, pelas armadilhas da vida. Ela te exaltará. E também, com a linguagem que vem decorrer, significa que ela nos honrará também, com dignidade. Ela fará com que o brilho que há em nós se torne cada vez mais reluzente. Se você perceber o termo adquire aqui, é repetido 4 vezes no versículo 5 e no versículo 7. Então, existe uma ênfase aqui em adquirir a sabedoria, em adquirir o conhecimento ou o entendimento, que é fruto de ouvir, não é fruto de falar, irmãos. Talvez essa seja uma das coisas que nós estamos falhando muito em instruir os nossos filhos. Quem muito fala não se torna sábio. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos e talvez a nós mesmos, antes disso, que adquirir sabedoria é ouvir mais do que falar. Nós ouvimos, maturamos, digerimos, para que possamos discernir e então falamos. Por isso nós devemos ser tardios em falar, prontos a ouvir, é o que diz Tiago. Prontos a ouvir, tardios em falar. Adquire é um termo muito chave aqui. Literalmente significa comprar. Adquirir significa comprar. E isso é muito importante, porque talvez metáfora aqui criada pelo sábio seja de que adquirir sabedoria nos custará algo. Não será de graça, será penoso. Requererá de nós algo. E se vocês prestarem atenção, e isso é fabuloso, irmãos, para nós entendermos por que nós não podemos gozar de tudo que o mundo goza. Isso é fabuloso para você instruir o seu filho. Pai, por que eu não posso fazer isso? As festinhas mundanas que tem na escola, por que, pai, eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ter isso? O que as outras meninas fazem, os outros meninos fazem. Por que, pai, eu não posso fazer isso? Porque isso faz parte do processo de adquirir sabedoria. Adquirir sabedoria, irmãos, significa sempre
perder algo. Sempre renunciar a algo. Então entenda, crescer em sabedoria significa se privar daquilo que os tolos desfrutam. Crescer em sabedoria significa se privar daquilo que os tolos desfrutam. Os tolos não têm compromisso em serem sábios. Eles são escarnecedores, descritos na linguagem sapiencial. Eles são tolos, estúpidos. São aqueles que vivem cavando a própria cova. São aqueles que vivem cujo compromisso não está com a prudência, não está com o entendimento. Então é normal que nós nos privemos daquilo que eles desfrutam. É por isso que os seus anseios são diferentes do nosso. É por isso que os seus prazeres são diferentes do nosso. E quando nós vemos prazeres comungando, nós devemos perceber o quê? Opa, esse é mais um fruto desse mundo que eu não poderei desfrutar. Por quê? Por causa do meu compromisso em crescer em sabedoria. Eles não têm esse compromisso. Eles não têm essa disposição. É natural que nós não gozemos de tudo que eles gozam. É natural. O compromisso deles é com o próprio ventre. O compromisso deles é com esse mundo. Então, adquirir significa comprar, significa ser custoso. Adquirir sabedoria nos custará algo. Se não fosse assim, não exigiria tanto empenho do pai aqui para que o filho escutasse. Então, de alguma forma, a blindagem do coração precisa ser vencida para que a instrução entre. Observa como é difícil fazer isso. Tantas vezes, ó, meu irmão, nós concorremos com a facilidade de acesso que os colegas de escola dos nossos filhos têm ao coração deles. É tão mais fácil decorar um filme do que um versículo bíblico. É tão mais fácil decorar o enredo de um desenho animado do que uma história bíblica. É tão mais fácil aprender o que é errado do que aquilo que é correto segundo a vontade de Deus. É tão mais fácil. Por quê, irmãos? Porque nós lutamos contra a estutícia inata do homem caído, da criança caída. Aplique isso a você. Por que você não pode fazer algumas coisas? Por que você não pode desfrutar de algumas coisas? Porque você tem compromisso com a sabedoria. Você tem compromisso em crescer em graça e com a sabedoria. Aqueles que trabalham com você talvez não tenham, se não forem crentes, não têm. Aqueles que estudam com você não têm. Então é natural que você seja diferente. Os seus compromissos são outros. A devoção do seu coração é outra, completamente outra. É natural que isso aconteça, irmãos. Crescer em sabedoria lhe custará algo. E você precisa saber que isso vale a pena. É por isso que nós precisamos ser figuras para que eles vejam isso. Eles precisam ver a nós e dizer, vale a pena. Esses dias eu recebi notícias de pessoas próximas a nós, de situações que aconteceram absurdas com filhos, gravidez indesejada, crimes cometidos, próximas a nós. E os pais estavam aplaudindo a estutícia dos filhos. Era natural que isso redundasse em desgraça. Era natural. Quando pais ovacionam a sensualidade dos filhos nas redes sociais, a imoralidade dos filhos nas redes sociais, quando os pais não sabem exaltar a devida beleza na sua filha, não é uma beleza erótica, não é uma beleza sedutora, mas exibe nesse açougue da virtualidade que são as redes sociais, para que venham, comprem e consumem à vontade. É natural que uma gravidez apareça fora do casamento, por uma vida promíscua, daquilo que exalta a materialidade.
a beleza desse mundo. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque as minhas amigas podem. A virgindade é retrógrada. Elas podem, porque eu não posso. É claro, é simples isso. Porque você não pode. É simples. Porque a sua vida não pode ser uma desgraça. Simples. Porque você não pode caminhar para a morte. Simples. Aí isso tudo cai nos colos de quem? Dos pais. Porque assim como apoiou toda uma vida, uma juventude de desgraça, vai continuar apoiando o resto da vida. E isso só gera morte. Morte e mais morte. Quando avós criam os seus netos, porque os filhos não têm responsabilidade de ser pai, porque não foram ensinados para isso, não foram nutridos para isso. Então, cuidado com o que você apoia nos seus filhos. Cuidado com as características que você nutre nos seus filhos. Não crie filhos frescos, irmãos. Não crie filhos cheios de mimimi, cheio de querer, cheio de desejos. Não façam isso. Cuidado por exaltar aquilo que não deve ser exaltado nos seus filhos. Olha o comportamento deles nas mídias. Olha o comportamento deles nos colegas. Não tenha medo de cercear aquilo que eles julgam que é liberdade deles, que é a particularidade deles. Eles não têm isso. Eles terão isso quando tiverem responsabilidade de administrar isso. Quando não estiver mais vivendo debaixo do seu próprio teto, do seu teto, Pai. Aí eles terão. Quando eles forem o líder dos seus lares, a dona de casa, o pai de família, aí sim, somente lá, somente se isso acontecer, então tenha ousadia. Não deixe os discursos revolucionários dos jovens diminuir a sua convicção. Não deixe. Não deixe essa sociedade colocar cabestros em você. Não deixe. Porque a sociedade não colocou nos seus pais. Não colocou. Por que vai colocar em você? Não permita que isso aconteça. Então, observa aqui. Existe uma relação de ação e recompensa aqui. Se essa ação de ação e recompensa for observada de forma positiva, então terá proteção e terá honra. Mas o grande lance aqui é que ela também pode ser invertida caso ela não seja, caso a resposta não seja positiva, caso a resposta seja negativa. E é isso que o pai quer instruir. É justamente isso esse é o ponto do ensino do pai. A sabedoria está aqui, ó. Está aqui a sabedoria. Olha aqui. Estima. Cuida dela. Ama. Porque ela colocará uma coroa sobre sua cabeça. Ela te exaltará. Ela mostrará para você as armadilhas, os perigos, daquilo que os tolos não veem. Daquilo que os estultos não veem, você verá. Ela aguçará os seus olhos para ver o mal. Ela fará você ver essas realidades espirituais que guerreiam à nossa volta contra nós, que os mortos não veem, que os tolos não veem. Olha! Ela te mostrará Cristo como a única fonte de vida e o caminho para chegar até Ele. Olha, observa isso! Caso a resposta seja negativa, você estará sem proteção. E você será tratado por esse mundo como indigente. Esse é o ponto de instrução dos pais aqui, irmãos. É isso que o pai quer instruir. A sabedoria é instrumento de vida, caso nós a recebamos. Ou é instrumento de morte, caso a rejeitemos. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que nós possamos olhar de forma devida as instruções. Que nós sejamos exemplos de que a sabedoria vale a pena, de que a renúncia vale a pena. Nosso Senhor e Deus, como nós carecemos, ó Pai, da Tua instrução.
Como nós carecemos do teu ensino, ó Deus. Como tantas vezes nós desprezamos, rejeitamos e até murmuramos diante das renúncias que constantemente fazemos. Como nós esquecemos que o nosso compromisso, ó Deus, não é igual ao compromisso dos tolos. O nosso compromisso não é com esse mundo, mas com o Senhor. Que nós possamos entender a renúncia diante dessa luz. Por isso nós não podemos desfrutar das mesmas coisas, ó Deus, tantas vezes. E é natural que algumas vezes nos sintamos diferentes, que não nos sintamos parte de um grupo. É natural. Nós estamos crescendo para outro mundo. Nós estamos sendo forjados para outro mundo. Nós iluminamos, nós exibimos outra luz, não a nossa, como esse mundo faz, mas a luz de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, então, para a glória do Senhor, Pai, a entender devidamente essa equação, esse equilíbrio, e que diante da ação, respondendo de forma positiva, essas recompensas venham, sejamos livrados desse mundo mal. Em nome de Jesus. Amém.